Olá a todos vocês que estão conosco em mais um Bíblia Sem Pressa, essa leitura da Palavra de Deus para iniciantes, para amantes da Palavra de Deus, que nunca tiveram o privilégio de ler a Bíblia toda e acham difícil entendê-la. Nós estamos estudando juntos a Palavra de Deus, estamos aprendendo quantas coisas maravilhosas sobre a Palavra de Deus. E hoje vamos terminar o livro de Juízes, glória a Deus, por essa caminhada, não é? Sem pressa. 5 capítulos por semana. Hoje nós vamos ler 6, porque paramos no capítulo 15, e hoje nós vamos encerrar o livro de Juízes, que tem 21 capítulos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, crendo que o Senhor está conosco, crendo que o Senhor está entre nós, crendo, ó Pai querido, que o Senhor vai mandar, ó Pai querido, toda a revelação necessária para esse estudo, ó Pai querido, que venha a tua revelação, ó Pai, nesse momento, ó Deus bondoso, de estudo da palavra, que o Senhor seja engrandecido, honrado, glorificado através das nossas vidas e que nós possamos, ó Pai querido, aprender muito com o Senhor, com a tua revelação neste dia. Sonda os corações, em nome de Jesus, fala, Pai querido, aquilo que precisa ser falado, que não seja Mary Ruth falando, mas seja o Senhor nos ministrando nesse estudo para a tua honra e para a tua glória, no nome santo, poderoso e invencível do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Já resolvi, então, colocar aqui a tela de onde paramos. Paramos em Juízes, capítulo 15, onde Sansão, um nazireu de Deus, né? Um homem separado desde seu nascimento, preferiu ceder às suas fraquezas, quebrando assim todos os princípios do Senhor e escolhendo pecar. Que coisa triste, né? O orgulho de Sansão o fez cair em desgraça. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, usou Sansão como juiz por 20 anos, né? E hoje, o que será que vai acontecer? Nós vamos entrar, então, no capítulo 16, quando Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela. Esse Sansão, que quase morreu pelas mãos dos moradores de Gaza, né? Teve o livramento do Senhor. Um Deus maravilhoso como o nosso não existe. Nós lemos isso no capítulo 16, versos de 1 a 3, né? E aí, nós vamos conhecer mais um personagem dessa história, Dalila. Dalila e Sansão, muito conhecido, né? Esse par aí romântico por muitas pessoas que falam Sansão e Dalila, mas o que nós muitas vezes não entendemos e não reconhecemos é que Dalila fazia tudo por dinheiro. Nós lemos isso no verso 4 e 5. Diz assim: então saiu, capturou 300 raposas. Não, nós estamos no capítulo 15, é 16. Capítulo 16, verso 4 e 5. Depois dessas coisas, né, de ter se apaixonado pela prostituta, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Então, Dalila usa de várias tentativas para derrubar Sansão, né? Sansão que gostava de brincar com o perigo, até que um dia ele caiu como um patinho e tocou a morte. Lembra dos cadáveres que ele tocou, né? Tocou no cadáver de um leão morto, né? Agora ele virou a própria morte. Nós lemos isso do verso 6 ao 19, depois você pode ler aí, né? Sim, é conosco, quando brincamos com o perigo, quando nos achamos espertos demais. Ah, isso é bobagem, não vai me acontecer, eu sou esperto. Sansão também se achava muito esperto, mas ele caiu como um pato, né? Nas armadilhas de Dalila. E no verso 20, nós lemos que Dalila o chamou, né?
e dizendo: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele estava dormindo e ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas Sansão não sabia que o Senhor o tinha deixado. Que tristeza! Quando nós não nos damos conta que o Senhor nos deixou. Sansão não sabia, mas Deus já o havia deixado. Os filisteus então prendem Sansão, furam seus olhos, o levam a Gaza, o põem preso a girar o moinho como se fosse um boi. Nós lemos isso no verso 21 do capítulo 16. Eu vou ler para vocês, verso 21. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Que coisa triste, não? Os cabelos de Sansão, então, voltaram a crescer, né? Ficou um bom tempo ali, até dar tempo do cabelo crescer. O verso 22 fala isso. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Deus nos dá novas chances e deu novas chances para Sansão. A morte de Sansão nos faz observar a decadência de um líder que poderia viver o melhor de Deus, mas negociou suas áreas fracas e brincou com o seu dom. Sansão não viveu o melhor de Deus porque quebrou o voto de Nazireu. Mesmo assim, do verso 23 ao 31, nós lemos que Deus foi misericordioso e Sansão matou com sua morte mais inimigos do que em vida. Então, ele matou muitos filisteus quando morreu. Aí está a cena de quando ele pede a última força, né, para Deus e pede para o Senhor que lhe concedesse força. Só que a força de Sansão, durante toda a sua vida, ela foi má utilizada. Então, força má utilizada gera morte. Força desperdiçada resulta em destruição. Força sem a presença de Deus resulta em morte, em ausência de legado. E Sansão utilizou de uma forma errada a força que recebeu de Deus. Por isso, né, o seu fim não foi muito bom, não foi agradável. Triste coisa, eu pus aqui, é não perceber que o Senhor nos deixou, né? Quando eu não percebo que o Senhor me deixou, eu preciso pedir ao Senhor misericórdia. E é o que eu peço nesse dia. Pai, abre os meus olhos para que o orgulho não consiga me cegar. Sansão foi tão orgulhoso que o orgulho o cegou, né? E eu peço a Deus que ele me permita ver em todos os momentos da minha vida onde ele está. Onde ele está. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te ver, Senhor, em cada momento da minha vida, né? Quando conseguimos ver o Senhor, nós caminhamos na vereda correta, na vereda plana, na vereda santa, na vereda programada por Ele para nós, em nome de Jesus. Entramos no capítulo 17 e vamos conhecer um homem chamado Mica. Ele era da região montanhosa de Efraim, né? E o verso 2 diz assim: o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Olha o que Mica fala para a mãe dele. Eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Não sei quem é pior, se é a mãe ou se é o filho, né? Assim, o ídolo foi feito e posto na casa de Mica. Na verdade, cada um fazia o que queria. O verso de 4 a 6 fala isso. Lá em Juízes, cada um fazia o que lhe dava na telha. Por isso que nós vemos assim casos, né,
tão grotescos, né? Aberrações realmente ao nome de Deus. E o caso de Mica não foi diferente. Eu tirei aqui algumas observações sobre Mica e o levita. Se você continuar lendo o capítulo 17, você vai entender. Os levitas, de acordo com a legislação de Moisés, que nós já lemos lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós já lemos tudo isso, né? Os levitas receberam 48 cidades para o uso pessoal deles. Então, foi dada uma ordem, Números 35, de 2 a 8, que falava assim: ordene aos israelitas que, na herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem, e deem-lhes também pastagens ao redor das cidades. Assim, eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado, para os rebanhos e para todos os outros animais de criação. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas da que tem poucas. Nós lemos isso em Números 35, do 2 a 8. A desordem política e social do período dos juízes fez com que esta organização entrasse em colapso. Então, tal organização, quando em Juízes a gente lê, né, que cada um fazia o que queria, então essa organização também não deu muito certo. Este jovem ilustra a displicência dos sacerdotes e levitas. Então, cada um fazia o que queria e, dentre eles, estava esse levita aí, que passa à frente de Mica. E olha o que é sugerido a ele. Era um levita oportunista, ele queria exercer uma profissão. Achou Mica disposto a pagar e a sustentar o levita em troca de bênçãos. Fechou o acordo, então. Então, um queria a bênção, o outro queria dinheiro, queria uma profissão, logo o acordo foi fechado. Isso me faz pensar nos levitas, ou em alguns ministros de louvor, que recebem salários gordos para exercerem suas funções na casa de Deus. Nós lemos do verso 7 ao 13. Será que esses levitas que recebem esses dinheiros gordos, essas ofertas gordas, estariam dispostos, será, a irem para uma igreja que não tem condições de pagar? E viver da obra, viver exatamente daquilo que Deus tem para eles? Fica a pergunta, né? Nós não sabemos. Eu sei que muitas vezes nós já usamos o nosso dom para ganharmos dinheiro, né? E hoje o Senhor nos incomoda muito em relação a isso. Por isso que eu pus aqui. Quantas vezes também já fui oportunista, como esse levita, também já quis me dar bem. Paguei alto preço por isso. Peço perdão por minhas atitudes, peço perdão pelo pecado do oportunismo, né? E eu quero seguir dando nome ao pecado. Pedir perdão pela multidão dos meus pecados não me dá o perdão necessário. Mas quando eu dou um nome ao pecado, então peço perdão, Senhor, pelo pecado do oportunismo, de querer me dar bem nas situações, em nome de Jesus. Juízes 18:1, né? Nós vamos comparar aí com Gênesis 49, 16 e 17. Nós vamos ver assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então, quando eu vou lá em Gênesis 49, estou aqui chegando em Gênesis 49, versos 16 e verso 17. Vamos ver o que eu leio aqui. Depois eu volto para Juízes 16 e 17. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo
e faz cair de costas o seu cavaleiro. Isso foi profetizado em Gênesis 49, versos 16 e 17. Dan, então, é comparado a uma serpente que fica à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho. Então, quando eu vou lá em Juízes, capítulo 18, que eu vejo, né, que Dan ainda não havia herdado suas terras, eu entendo o porquê, não é? Então, está aqui, Juízes, capítulo 18, verso 1. Ainda sem herança. Dan segue sem herança. No verso 2, diz assim: e enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Eram espias, né? E esses espias chegam na casa de Mica, reconhecem o levita, e que só ele tinha acesso a Deus. Verso 6, né? Versos de 1 a 6, na verdade, fala sobre isso. Que eles chegaram lá e, na hora, reconheceram aquele levita. Com certeza era um levita muito conhecido, né? Daí eles voltam, dão o recado, e 600 homens são levantados do campo de Dan. Eles entraram na casa de Mica, eles roubaram os pertences de Mica e, ainda por cima, convenceram o levita a ir embora com eles. O levita, que era um oportunista e interesseiro, ele vai com aqueles 600 homens. Vocês podem ler do verso 6 ao verso 21. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família, a imagem esculpida e, ó, pé na tábua, se juntou à tropa dos 600 danitas. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão e você e a sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho, vendo que eles eram fortes demais para ele. Mica virou-se e voltou para casa. Que confusão atrás da outra, né? Então, Mica foi roubado e ainda por cima ameaçado de morte. Deveria ficar de boca fechada. Versos 22 a 26, né? Nós vemos o erro de Mica, o erro de Dan. Cada um negociava a sua fé. Então, a fé no meio, né? O ídolo de um lado, a boca fechada do outro, e a fé ficou abalada pela boca fechada e pelo roubo dos ídolos. Nós lemos isso do verso 27 a 31. Este capítulo registra bem claro que hoje existem pessoas que não congregam e, fazendo o que bem lhe desejam, dizem que não precisam de igreja, de corpo, de congregar. Vocês já ouviram falar? São os conhecidos desigrejados, não querem saber de igreja. Se aborrecem aqui, se aborrecem ali, se aborrecem acolá, e estão fora da igreja. E isso causa o quê? Uma ruína atrás da outra. O levita já era infiel e a tribo era violenta, então juntou o útil ao agradável e deu no que deu, né?
E aqui nós vamos ler alguns versos em Hebreus, vou tirar aqui meu rostinho da frente. Hebreus 10, 24, diz assim, em relação a você ser um desigrejado. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Qual é o objetivo de nós estarmos juntos como igreja? É pensarmos uns nos outros, né? Não abandemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Que dia é esse? Dia do arrebatamento. Estamos próximos do arrebatamento. Estamos próximos de voltarmos para casa. Então, não abandonemos as nossas reuniões, não abandonemos a casa de Deus, mas assistamos às reuniões, sejamos bênção na vida dos irmãos, né? Verso 26 do capítulo 10 de Hebreus diz: pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Então, seremos pecadores e o pecado nos levará ao inferno. Então, cuidado com a maneira como você está vivendo longe da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e nós precisamos estar inseridos nela. Juízes, capítulo 19, tem outra história de levita aí, o levita e sua concubina. Então, outro levita tomou para si uma concubina. Ela lhe foi infiel, deixando-o e voltando para a casa de seu pai. Em Belém de Judá, ela foi embora. Nós lemos isso do verso 1 ao 3a. 4 meses depois, o levita foi convencê-la a voltar para casa com ele. O pai da concubina até se alegrou ao ver o levita, né? Viu que o genro estava ali pronto para restaurar aquele casamento, aquele ajuntamento, e no verso 3b mostra a alegria do pai da moça. O sogro convenceu a ficar mais tempo que o necessário. Enfim, chegou o tempo de ir embora. Nós lemos isso do verso 4 ao 10. Se tiver dúvida, leia de novo esse capítulo. Partiram e em Jerusalém, o servo desse levita sugeriu a seu senhor que eles passassem a noite ali. Mas o levita propôs que fossem para Gibeá, e assim foram. Passaram horas na praça em Gibeá, até que um homem idoso dos montes de Efraim, morador de Gibeá, os levou para sua casa. Era um homem hospitaleiro. Nós vemos isso dos versos 11 ao verso 21. No verso 22 diz assim: enquanto eles conversavam alegremente, estava tudo muito bem. Alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho: traga para fora o homem que está na sua casa, nós queremos ter relações com ele. Sodomia. Nós vimos muito isso em Sodoma e Gomorra, não é? Então, isso aí é o pecado de sodomia. O homem idoso trouxe uma solução. Olha o verso 23 e 24 do capítulo 19. Diz assim, olha: o dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las, a fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Estou lendo 25 também. Então, o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Então, olha, do verso 25 ao 27, nós vemos a degradação da mulher naquele tempo. E aí eles matam essa concubina. Verso 28 fala assim, olha, e ele disse, levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. A concubina estava morta. Estava morta. Eles haviam matado aquela mulher, né? E no verso 26 fala que ela caiu no alpendre ali da porta. Tem até uma foto que mostra isso. Ela não tinha força, gente.
De tanto que abusaram dela a noite toda, ela morreu. Veio a morrer essa concubina. Então, o corpo da concubina ele é cortado em 12 pedaços por aquele levita. Um pedaço é mandado para cada tribo de Israel. Leia o verso 29 e 30, vocês vão entender, né? Tão irado que aquele homem estava, que ele cortou o corpo da concubina inteirinho e mandou para as 12 tribos de Israel. Um abismo chama outro abismo. Vocês acham que isso vai acabar bem? É claro que não vai acabar bem. Então, no capítulo 20, olha o que acontece, né? Israel chegou ao fundo do poço devido ao ocorrido com o levita e a sua concubina. A tribo de Benjamim se levanta em guerra contra os demais israelitas. Então, é ouvida a versão do levita, que houve um ato vergonhoso em Israel e declaram guerra, né? Tribo contra tribo, um desgoverno total, os canalhas de Gibeá são vingados, não é verdade? Eles entram ali. Versos de 1 a 15, nós vemos algumas guerras desnecessárias. Nós vemos que esse capítulo nos faz pensar que algumas guerras nas empresas, na igreja, na família, quando nós estamos sem comando, são guerras desnecessárias. Tudo poderia ter sido resolvido da melhor maneira, mas essas guerras mostram como nós estamos longe do Senhor e como o povo de Israel chegou ao fundo do poço. No versículo 16 diz assim: dentre todos esses soldados que saíram para guerrear, né, havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar uma pedra com a funda num cabelo sem errar. Gente, já pensou isso? 700 canhotos hábeis. Mesmo assim, a primeira derrota dos israelitas faz com que 22 mil israelitas caiam mortos. A segunda derrota dos israelitas, mais 18 mil mortos, os versos 17 ao 25. Então, todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. O que nós vemos ali? Os israelitas subiram a Betel, sentaram, choraram, jejuaram, sacrificaram e ofertaram diante do Senhor. Enfim, depois de terem feito tudo isso, eles consultaram ao Senhor. Verso 27 do capítulo 20 diz: eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Acontece que naqueles dias a Arca da Aliança estava ali em Betel. Deus então responde no verso 28. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então, perguntaram ao Senhor o que devia ser feito. Deus então responde e a guerra começa. Deus lhes deu então estratégia de guerra. Versos 29 a 31 do capítulo 20 mostra a guerra entre Israel e Benjamim. Vamos ler esses versículos? Capítulo 20, do 29 ao 31. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Olha a estratégia de guerra aí. Começaram a ferir alguns dos israelitas como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Essa foi uma estratégia de guerra. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar. E a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então, 10 mil dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro. 25 mil mortos em Gibeá. Foi um extermínio de uma tribo quase inteira. A tribo de Benjamim foi quase exterminada.
né? Versos 29 a 46. 600 benjamitas só sobreviveram. E eles fugiram para o deserto e ficaram lá por 4 meses. Até os animais foram mortos. Do verso 47 e 48, nós lemos assim, do capítulo 20, estamos terminando esse estudo. Versos 47 e 48 diz assim: 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. 600 benjamitas sobreviventes fugiram para o deserto e ficaram lá por 4 meses. E nós acabamos de ler que até os animais foram mortos. Então, a degradação moral, o fundo do poço, a consequência dos atos de perversidade registrada em Juízes, tudo isso é o que acontece quando estamos distantes do Senhor. Cada um não queria fazer o que queria, então estamos distantes do Senhor e pagamos um alto preço por isso. Finalmente, chegamos no versículo, ou melhor, no capítulo 21. A tribo de Benjamim quase foi exterminada. Faltavam mulheres para que a tribo reaparecesse. Então, nesse capítulo, há um resumo que diz respeito à tristeza de Israel pelo que aconteceu aos benjamitas. Os sobreviventes daquela peleja não poderiam ficar sem mulheres, se quisessem que aquela tribo voltasse a existir. Então, do verso 4 ao verso 11, você vê a estratégia, né, para que as mulheres fossem de novo ali para a tribo de Benjamim. Coube-lhes as mulheres virgens de Jabes de Gileade. No verso 12, nós lemos assim: entre o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Como ainda eram poucas mulheres, os que estavam sem mulheres foram à festa anual do Senhor em Siló, para se apoderarem, olha que coisa terrível, se apoderarem das moças que lá estavam. Então, eles iam roubar as moças. Tudo bem, a gente faz vista grossa, faz de conta que vocês não estão aqui na festa anual. Então, a festa anual, opa, roubaram uma moça, mas eles estavam fingindo que não sabiam. Nós lemos isso do verso 13 ao verso 24 do capítulo 21. Então, vocês leiam, que vocês vão entender a estratégia desse povo para tomarem, né, o restante de mulheres que ainda estavam faltando. Então, nós chegamos ao final do livro de Juízes, onde vemos o resumo desse livro. O resumo do livro de Juízes é: cada qual fazia o que queria. Cada qual fazia o que queria, da maneira como queria agir. E eu chego à conclusão que a minha vida só vai de mal a pior quando eu quero fazer a minha própria vontade. Assim terminamos o livro de Juízes. Semana que vem nós vamos começar o livro de Ruth. Eu aconselho a você, né, se você ainda não comprou, a comprar o livro Ruth, da pastora Dani Parente Mota. Pede aí pela editora Letra Falada. Se eu fosse você, eu compraria, né, esse livro, porque você pode participar do nosso estudo e também ler o livro junto, para você poder entender sobre o que fala aquele livro. É maravilhoso. Nós fizemos aqui a leitura juntos, né? Nós fizemos com um grupo de mulheres, as mulheres leram juntas, e foi muito de Deus essa leitura, né? Esse momento de leitura do livro de Ruth. E 4 capítulos só. Você consegue ler rapidinho essa semana, e daí nós vamos entrar no livro de 1 Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, né? Mas semana que vem ainda temos Ruth pela frente, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido muito sobre o livro de Juízes. Não queira fazer as coisas por livre recreação, não queira fazer nada segundo a tua própria vontade, mas consulte a vontade do Senhor para que você seja abençoado e possa abençoar outros também. Vamos orar?
Te louvamos mais uma vez, Senhor, por esse dia, pelo privilégio que temos, ó Deus, de estudarmos mais um pouco sobre a Tua palavra. Aplica essa palavra no nosso coração e que sirva como alerta àqueles, ó Deus bondoso, que fazem as coisas do seu jeito, segundo a sua própria vontade. Nos perdoe, Senhor, me perdoe, Senhor, todas as vezes que eu quis agir da minha própria maneira, mas em nome de Jesus, eu peço que o Senhor passe o fogo de Jesus Cristo, o poder da cruz e o sangue de Jesus sobre mim e esse pecado, da autonomia. Ó Deus, me perdoa por isso. Quando eu quero ser dependente do Senhor, a independência quer aflorar, então me perdoa por isso. Eu peço que o Senhor também, ó Deus bondoso, nos abençoe, para que nós possamos aprender mais sobre a Tua palavra, não só aquilo que eu falei, mas que Teus filhos busquem meditar mais na Tua palavra, busquem aprender aquilo que o Senhor tem para ensinar, em nome de Jesus, e que o Teu nome, apenas o Teu nome, seja honrado, seja glorificado, seja exaltado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada por toda a revelação que o Senhor nos trouxe. Continue se revelando aos nossos irmãos aqui presentes, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Assim nós terminamos o livro de Juízes, muito agradecidos ao Senhor, né, por mais essa oportunidade. Te convido para mais um culto amanhã no Bola de Neve, aqui de São José dos Campos, Avenida Cidade Jardim, 255 Jardim Satélite. Te convido também para assistir a conferência profética que está acontecendo lá no Bola de Neve oficial. No YouTube você pode clicar ali. Nós vamos assistir toda a programação essa semana, manhã e tarde. Então, não perca a chance de se alimentar da palavra. Deus te abençoe, Deus te dê um restante de semana abençoado e abençoador. Próxima semana, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos em mais um Bíblia Sem Pressa. Até lá, em nome de Jesus.